O Edmundo em... Não, pera um pouquinho, é para chamar agora. Atenção, incêndio Museu Nacional do Rio, São Paulo. Do Rio de Janeiro, atenção, chama aqui, repórter. Lilian Teles, direto do Rio de Janeiro. Informação ao vivo aqui no Domingão. Lilian, 8h48. Oi, boa noite, Faustão. É realmente um cenário muito triste. Todo o Museu Nacional aqui da Quinta da Boa Vista está sendo destruído por um incêndio. E atenção, uma notícia que acaba de chegar. O incêndio de grandes proporções está destruindo nesse momento o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Essas são imagens do helicóptero da Record TV, captadas agora, ao vivo. O incêndio que acontece neste momento aqui no Rio de Janeiro é justamente no Museu da Quinta da Boa Vista, no Museu Nacional. Enfim, como é que o Museu Nacional foi formado? O Museu Nacional ele é criado em 1818, em junho daquele ano, dentro de uma série de outras instituições que estavam sendo criadas desde 1808, quando a família real chegou no Brasil. Porque o desafio não era pequeno, né? Imagina, você transfere uma corte da Europa para o Brasil, para a América, com um paraíso tupiniquim, quente, úmido, sabe, malária, febre amarela. Então você teve que criar uma porção de coisas. Tinha o Dom João que criou o Museu Real, que é o atual Museu Nacional. Os objetos que estavam lá no Museu Real, lá no Campo de Santana, antes de virem para cá, é essa relação da família real com as ciências. E aí o Museu Nacional é criado nesse momento, herdeiro de uma tradição que estava em Portugal, de colecionismo, de museus. E quando o Brasil se torna independente, ele deixa de ser Museu Real, passa a ser Museu Imperial Nacional. E já no segundo reinado, ele já assume a denominação Museu Nacional. Eu acho importante falar isso, porque durante uma boa parte do século XIX, ele foi uma das principais instituições científicas do Império e participava de um projeto que era muito, digamos assim, importante para o Estado Imperial, que era responder duas perguntas, assim, o que é o Brasil e o que é o brasileiro. Responder o que é o brasileiro é algo bem complicado. Você tem que inventar uma nação, você tem que inventar identidade. Então, nas artes plásticas, na literatura, você vai ter um esforço enorme para isso. Dom Pedro II, um imperador de longa duração, que é bem conhecido por seu envolvimento com as ciências, ele então aí foi muito mais
prazeroso checar a documentação do Museu Imperial de Petrópolis com os objetos aqui. Então foi assim, descobertas fantásticas que iluminaram essa construção, essa identificação do Museu do Imperador. Essa nomenclatura, nós conseguimos comprovar que dentro dessa residência tinha um museu. Por isso a ideia do ex-diretor do Museu Nacional, Ladislau Neto, em quis ficar com esse acervo do Museu do Imperador e solicitou a construção de uma via férrea. Quando a via férrea ficou pronta para o museu daqui ir para o museu do centro da cidade, Campo de Santana, o que aconteceu? O Ladislau Neto fez o caminho inverso, trouxe o Museu Nacional tudo isso depois do banimento, né? Depois de 1889. Trouxe o museu para cá em 1892. E tá aí, o que mais justifica essa casa é essa relação das famílias, né? Real e imperial com a instituição Museu Nacional. Em relação ao Museu Nacional, bom, o Museu Nacional é uma instituição que está presente efetivamente, eu acho que na vida de todo carioca. O Museu Nacional, ele representava para mim um exemplo da cultura museológica, assim, da construção afetiva de como as pessoas e eu também nos relacionávamos com museus, né? Outro dia eu estava procurando umas fotos na minha casa e encontrei umas fotografias minhas com 3 anos de idade com a minha madrinha. E o primeiro passeio, assim, mais que ela me levou, foi ao Museu Nacional. Então, aquelas minhas fotografias, com aquele vestidinho, com a minha tia na porta do museu, eu disse assim, meu Deus, isso foi uma premonição. E depois, muitas e muitas vezes eu fui ao museu. Eu disse assim, nossa, parece que eu já estava assim, fadada a ser museóloga. E eu fico pensando o quanto as minhas visitas com escola e também com a família no museu, né, na Quinta da Boa Vista, que a gente falava, não teria me influenciado nessa minha decisão de ser museóloga, porque eu fiquei apaixonada por aquele acervo. Eu frequento esse museu desde criança, ia com meus pais na Quinta da Boa Vista, em que se lanchava, brincava nos jardins e a famosa visita ao museu, às suas múmias e dinossauros, que era o que encantava toda criança. Um acervo que toda criança fica muito encantada. A minha sobrinha de 5 anos chegou para mim 3 dias depois do acidente e falou assim, tia, eu estou muito triste. Eu disse, por quê? Porque o Museu Nacional pegou fogo e o dinossauro pegou fogo. E aí eu senti a mesma coisa, né? Como criança, imagina quando era criança que tivesse acontecido tudo isso. Eu, por exemplo, fiz questão de levar minha filha ao Museu Nacional, né? Por que eu fiz questão? Porque não tinha como pensar em museu, trabalhar em museu, sem mostrar para ela aquele museu. Ela poderia visitar 1000 museus no mundo, mas se ela não visitasse aquele museu, eu diria, a cultura museológica, esse gostar de museus, né? Eu sou um museólatra, né? Assim, ou seja, um adorador de museu. Então, essa museolatria não seria possível sem eu passar isso para minha filha, né? E o Museu Nacional tem um papel exatamente disso. Tem um aluno de TCC também da biblioteconomia, que vai falar especificamente do quarto do Dom Pedro II. E ele também fez fotos. E é importante esse registro, porque com tudo isso eu te respondo, e agora? O que nós podemos fazer com essas marcas? Então, esse TCC do aluno era uma disciplina, Fundamentos de Museologia da Biblioteconomia do Museu Nacional, da UFRJ, e os alunos, ao final da disciplina, vinham fazer a visita no horário noturno. Então, visitar o museu à noite é outra experiência.
privilégio, né? Um privilégio para esses alunos, nossa. E eles vinham e um deles solicitou, ao invés de passar só para o segundo andar, as exposições são do segundo andar, ao invés de passar só no segundo andar, podemos ir na sala, no quarto do Dom Pedro II, eles perguntam, é o gabinete do diretor, que eu explico em sala de aula, sim, nós sabemos até o que tem dentro, você mostrou fotografia, mas nós queríamos ir. Falei com o diretor, falei com a chefe de gabinete, olha, eles deram um jeito. Não era permitido, nenhum aluno, os alunos não podiam ir em grupo lá, porque passar por dentro da área administrativa, que é o terceiro andar. Mas foi permitido e foi feito, assim, final de julho. E falei, olha, não é permitido fotografar, a primeira visita, assim, então eles fotografaram, eu fingia que não via e foi fantástico. Graças a essas imagens, o aluno veio pedir, falou, eu posso continuar a fazer o meu TCC sobre esse quarto do Dom Pedro II, mais do que nunca, até para registrar que nós tivemos, e vou ter que assumir que eu pedi para eles não fotografarem, eles fotografaram. Ele pediu para todos os demais colegas da sala, eles mandaram as fotos. E é incrível esse maravilhamento. Então é um Museu Nacional, eu estou falando mais essa carga afetiva, fora toda uma carga profissional, né, de afeição àquele museu e o conhecimento que a gente tem do que representa aquilo tudo para o país, o que representa aquele acervo para o mundo, aquele prédio, aquele jardim de Glaciú, aquele acervo todo que foi recolhido, vem sendo estudado exaustivamente pelos colegas. Então, é muito forte. Quando eu cheguei no museu em 2003, a situação era bem caótica mesmo. Especificamente sobre o museu, eu não trabalho lá, eu não tenho noção, mas eu consigo, como eu milito no serviço público e tal, houve uma lógica, né, que você entende, né, no serviço público como um todo, ou seja, houve um momento de uma certa melhoria econômica que significou maior capacidade de investimento, mais bolsas, e de uns anos para cá, esse investimento foi sendo reduzido. Tinham 3 elevadores, numa semana quebravam 2, sabe? Funcionava só um. De vez em quando faltava água, a segurança era um pouco precária. As áreas sofreram uma característica muito similar, ou seja, a partir de 2014, 2015, houve um certo refluxo de verbas. Um refluxo violento que piorou sobremaneira nos últimos 2 anos, a partir do governo Temer, essa coisa que já não era boa, essa coisa assumiu uma vertente de caos, né? Eu conversei com alguns profissionais que trabalham aqui há mais tempo que eu, as pessoas que trabalham aqui há 30 anos, e o relato é o seguinte, já esteve muito pior. Então agora já tinha sido feito muita reforma, muito trabalho de recuperação de piso, estrutural mesmo. Toda a parte elétrica, estava tudo muito bom. Isso que se noticia de gambiarra, de fio pendurado, era um fio pendurado e provavelmente, pelo que a gente viu das fotos, era na sala do diretor. Um fio pendurado na sala do diretor. O museu estava ótimo. Tinha infiltração? Tinha. Tinha vazamento no teto? Tinha. Às vezes faltava água, às vezes a luz caía. Olha como acontece na casa de qualquer um. A gente tem perdido verba a pontos de todo ano, já há alguns anos, pelo menos uns 2 anos, a gente viver na corda bamba, tipo onde cortar, onde o cobertor é curto. E o cobertor é curto para fazer nossas instituições funcionarem. Eu não trabalhava no Museu Nacional, mas eu desconfio que a tragédia é a mesma, ou seja, o que eu faço para manter o museu funcionando com a verba que eu tenho. E aí é funcionando no dia a dia, abrir as portas. Isso faz com que as condições de planejamento se percam. Planejar, por exemplo, um sistema de incêndio melhor, planejar questões de segurança de maneira mais detalhada. Aqui perto de São Cristóvão tinha uma delegacia, então teve uma época que teve uma fuga de preso, um sujeito pulou o muro, caiu lá dentro, se escondeu lá dentro, sabe esse tipo de coisa? E quando o museu passou pelo acidente, né, pelo incêndio, quando ele passou, não, na verdade, quando ele foi destruído pelo incêndio, né, eu estava saindo do teatro, tinha ainda assistido uma peça ali na Caixa Cultural,
E aí fui pra Lapa andando com os meus amigos, não sei o que, a gente sentou no bar pra beber quando eu recebo minha mãe me ligando. Perseu, onde você está? Preocupada, pensando que eu podia estar perto do museu, dentro do museu, qualquer coisa do tipo. Desesperador. Eu tava na rua com a minha companheira, era domingo à noite, né? A gente tinha saído pra fazer um lanche, e aí ela recebeu uma mensagem, porque a minha companheira estagiou lá também, no escritório técnico de arquitetura. E ela recebeu uma mensagem de um amigo falando, o museu tá pegando fogo. Eu falei, não, deve ser um museu histórico. Deve ser o Museu da Manhã, deve ser o mar. Não, é o museu mesmo. Vamos pra casa ver o que tá acontecendo. E eu atualmente resido em Niterói, né? Então, tô um pouco longe daqui, né? Tem uma ponte de 13 quilômetros no meio do caminho. E aí você coloca na televisão, você começa a ver um foco de incêndio. Aí eu respirei fundo, aí primeiro você segue numa linha positiva, né? Não, vai dar pra controlar. Tá pegando agora só o setor de tal coisa. Aí, caramba, já foi pro Egito. Arqueologia antiga, arqueologia brasileira. Chegou na seção de arquivo. Aí você desaba. Porque imagina, metade da minha vida numérica, assim. Hoje eu tenho 32 anos, eu fui pra lá com 15. Assim, metade da minha vida, matematicamente falando, é dedicada a estudar aquela instituição. E eu não quis nem acreditar, foi assim, quase que inacreditável, eu fiquei perplexa, eu fiquei muito paralisada, porque quando eu vi, eu disse assim, não é possível que tenha passado só meia hora de início, foi muito rápido, né? E o que eu senti foi aquela tristeza imensa que todos nós sentimos, um vazio. Então, quando saiu a ideia de estar pegando fogo, me ligaram, é claro que eu não acreditei. Demorei ali segundos conversando com a pessoa, olha, que brincadeira. Aí a pessoa foi e falou assim, olha, é verdade, eu tenho que ligar para outras pessoas. Eu não pensei duas vezes, eu liguei e vim correndo para cá. Quando eu cheguei em São Cristóvão, as luzes estavam apagadas do bairro e tinha um clarão. Aí quando eu cheguei, eu entrei aqui por trás, né, no zoológico e estacionei o carro aqui, mais ou menos. Tinham já carros de corpo de bombeiro, tudo escuro, os faróis acesos, mas tinha um clarão, o meio já estava em chamas. Mas o torreão norte, que fica à tua direita, que são as salas históricas, a sala do trono e dos embaixadores, que tem as maiores marcas do Império, todo esse segundo andar, tudo isso, menos aqui o Torreão Sul, já tinha acabado o fogo. Então, aí eu parei o carro no meio da rua e fiquei sem saber o que fazer. E vendo as pessoas correndo no escuro, você vê as sombras correndo. Aí o que eu ia fazer? Eu consegui sair do carro, mas minhas pernas não conseguiram me acompanhar, eu queria correr, meu corpo parou e o meu cérebro ficou em looping, passando assim, e agora? E com as coisas, com todas as imagens. Eu gritava e não me lembro de mais nada. Me lembro que Paula Prijo apareceu, me lembro que chamaram a minha filha. Foi horrível. Eu acho, hoje, né? E pessoas que nunca nem me conheciam, pessoas que estavam andando aqui, vieram me ajudar, pegaram o carro, botaram em algum lugar, me botaram sentado, pegaram meu celular, chamaram minha filha. E aí eu acho, essas pessoas depois entraram em contato comigo no dia seguinte, para ver como é que eu estava. Eu acho que você era uma pessoa que estava tendo a consciência de que você estava perdendo. Chegou um determinado momento que eu falei, não aguento. Pegamos o carro e viemos pra cá. Não conseguia mais entrar na quinta, era um caos e eu costumo dizer que eu vi um inferno. Porque vindo pela ponte você já via aquele vermelho com amarelo ao fundo. Eu que tenho uma familiaridade muito grande com o espaço daqui, geográfico de São Cristóvão, eu sabia que aquilo estava vindo do Museu Nacional de qualquer forma. E foi como se uma parte da minha vida estivesse queimando. Uma das atividades de extensão que eu fazia ali dentro era a visita mediada pelo palácio. Então, assim, foram 10 anos guiando pessoas que estavam ali, que eram transeuntes que entravam dentro do museu. Eu apresentava o resultado dos meus estudos e dos estudos de muita gente para familiarizar aquele espaço com as pessoas. Então, assim, dentro do turbilhão de emoções, o que me vinha à cabeça era isso. As pessoas que eu não vou poder apresentar, as gerações que não vão poder conhecer, os trabalhos que foram interrompidos e as pessoas.
Porque uma instituição é um prédio físico, é uma coleção com certeza. Mas o que fez aquela instituição e a faz hoje são as pessoas que a compõem. São as pessoas que estão ali todo dia, no trabalho diário, na labuta, que muitas vezes tiram dinheiro do bolso para comprar alguma coisa. Como é que você recupera a vida dessas pessoas, sabe? Como é que você recupera a dimensão de vital dessas pessoas? Você falar, olha só, tudo que você fez não existe mais, mas você ainda está aqui, você é importante. Não foi uma reunião especificamente do Museu de Astronomia. Nós convocamos essa reunião e convidamos várias outras instituições da área cultural e da área científica daqui do Rio de Janeiro para nós discutirmos que procedimentos deveriam ser tomados após a tragédia. Que encaminhamentos, né? Protestos, passeatas, que tipos de apoios institucionais poderiam ser costurados naquele encontro, né? E dali saiu uma das primeiras ações de manifestação que foi combinada ali, foi aquela caminhada que saiu do Maracanã, entre o Maracanã e a Aldeia Maracanã, que também é um prédio abandonado e onde já foi o Museu do Índio, e que tem uma discussão muito antiga do destino que se deve dar àquele prédio. E se saiu dali, da Aldeia Maracanã, e se fez uma caminhada pela Radial Oeste até a frente do Museu Nacional. Foi uma primeira iniciativa que saiu daquela reunião. E também as parcerias, as diferentes possibilidades de auxílios a serem oferecidos ao Museu Nacional, que são alguns desses que eu já te mencionei, né? O trabalho do rescaldo lá, na questão da arqueologia, o trabalho com a fotografia, com os documentos que eles ainda possuem. Nós também oferecemos os nossos espaços, caso eles não tivessem condições de guardar no momento a coleção de meteoritos, que nós poderíamos abrigá-las temporariamente aqui no museu, montarmos uma exposição com elas e deixá-las aqui até que elas pudessem retornar para o museu. E oferecemos especificamente o nosso interesse nessa coleção porque ela está relacionada à missão do museu. Como nós somos um museu de astronomia, faz todo sentido nós trabalharmos com essa coleção, por isso que nos oferecemos. Quer dizer, então nós estamos nesse trabalho de apoio ao Museu Nacional, que também está com um monte de frentes para resolver, né? Mas já estamos trabalhando com eles. Não, a razão de estarmos lá foi isso, assim, tinha acabado de acontecer tudo, então a gente queria estar com os colegas, a gente queria estar com o pessoal, a gente queria estar junto, todo mundo junto. Os colegas todos nós queríamos estar juntos para ver o que se podia fazer, cada um foi para poder, quero estar aqui, o que eu vou fazer, como é que pode ser? Porque somos profissionais de muitos anos, estamos juntos, irmanados com os colegas, compartilhamos tantas coisas profissionais e nesse momento também, nem que seja a solidariedade de um abraço, né? O que ele chama de janela de oportunidade é o que eu falei de usar o cadáver, né, de uma instituição das mais importantes e antigas instituições de pesquisa desse país, e você querer condenar a instituição ou as instituições, né? Claramente, o que é feito na MP 850 e 851 é a possibilidade que o governo tem de privatizar boa parte das áreas do serviço público brasileiro. Ou seja, ele baixa 2 MPs, que junto com outros mecanismos que já estão em vigor, tipo com a decisão do Supremo sobre a terceirização de áreas finalísticas, permite com que a gestão dessas instituições se dê de outra maneira, ou seja, o governo abre mão, em resumo mesmo, de gerir essas instituições, transformando-as em organizações sociais ou limitando a sua gestão, retirando, se pensou no primeiro momento, a gestão do museu das mãos da UFRJ, ou seja, esvaziando o museu daquilo que ele é mais caro
para gente que é de fora e trabalha em área de museu, que é um instituto de pesquisa, museus invariavelmente fazem pesquisas, não são só espaços de exibição de peças. Os seus acervos são fonte para pesquisa histórica, em um museu nacional e em outras áreas, pesquisa na área de botânica, na área de zoologia, né? Então, essa janela de oportunidade foi de uma crueldade a toda prova, porque se coloca o problema do museu, se aponta o risco do modelo de gestão e não da falta de planejamento que é do governo, que é a responsabilidade do ministro, e se aproveita e se espalha isso para todo o serviço público. Ele muda, ele cria uma agência de museus, ou seja, a gente não faz parte porque nós somos um dos raros casos que nós somos um museu não vinculado ao IBRAM, mas você acaba com o IBRAM, você cria uma agência, você muda toda a lógica de organização e pior, você permite com uma outra medida provisória a terceirização ou a privatização, que é pior, de toda a área museal brasileira. Toda a área museal, toda a área de cultura, toda a área de ciência e tecnologia. Isso não é explicado à população, isso não é debatido num congresso, num governo que tem 2% de aprovação no final do seu governo, num cenário político trágico. Então essa é a herança maldita que se deixa. Isso é uma janela de oportunidade, não. Isso é a forca onde todos nós vamos poder botar a cabeça. Eu acho que o legado do Museu Nacional está lá. O museu, ele perdeu, sim, uma parte considerável de seu acervo. É uma perda irreparável mesmo, uma coisa bárbara, mas ele está lá, ele tem muito ainda a oferecer, muito a oferecer. Tem um legado maravilhoso, muito ainda a oferecer. Ele tem um legado dos seus profissionais que estão lá, e esse é um grande legado que estão lutando para essa continuidade, né? A minha opinião é muito simplória em relação ao que de fato pode ter acontecido, né? Então, de fato, eu tenho uma opinião. Eu diria que é cuidar do patrimônio. É saber que a população valoriza e que precisa haver esse cuidado maior. Eu gostaria que as pessoas percebessem que não há necessidade e nem ganho algum em se deixar para amanhã. Eu encontrei inúmeras pessoas que são vizinhas aqui ao Museu Nacional, moradores tanto do lado da Tijuca, da Praça da Bandeira, quanto aqui do entorno de São Cristóvão, que disseram: eu vim aqui, passei pela frente e disse, amanhã a gente volta. Então, se você mora perto de algum local, se você conhece um patrimônio que está guardado em algum museu ou casa de ciência, não deixa para amanhã. Vai lá hoje. Vai, leva teu filho, leva teu irmão, leva teu primo. Visita essas instituições. Elas só existem se vocês estiverem lá fazendo uso delas. O museu está vivo, o museu não morreu. E nós estamos aqui trabalhando, mantendo essa universidade, mantendo esse patrimônio, mantendo essa missão, porque nós somos o museu. Cada visitante que vem, que veio, que volta, que nos encontra aqui os finais de semana, os domingos que nós estamos aqui, as escolas que a gente visita, as instituições, os parques públicos, porque a gente vai a parque público também expor a nossa exposição. A gente quer que os outros professores realizem isso também. Nós temos inúmeros centros de ciência, casas de ciência e universidades fazendo a mesma coisa. Então façam isso nas suas cidades, façam isso nos seus municípios, façam isso nas suas escolas. Vocês têm que fazer isso já, é imediato, não deixa para amanhã. Se o conhecimento, se o saber não ocupa espaço, então lote-se. Percebam que isso aí é o único material que realmente ninguém vai tirar de vocês. Tanto que as pessoas que falam com a gente, é esse depoimento que a gente tem. Eu não esqueço o museu, eu não esqueço o que eu vi lá dentro, eu me tornei isso que eu sou porque eu fui ao museu. Isso é fato, não sou eu que estou dizendo, não é nenhum historiador, é cada pessoa. Então isso é a realidade, a comunidade é que faz o museu. Então, acho que o maior legado que essa tragédia deixou é o reconhecimento de que nós estamos vivos, estamos dentro de cada um, e isso só se realiza se vocês forem às instituições. Olha, eu acho que eles
entenderam que o museu pode ser um espaço múltiplo, assim, um espaço amplo, e eu acho que o museu não só como um espaço de ir lá olhar as coisas, mas o museu que pertence mais a gente, né? Eu acho que poder fazer outras experiências no museu, que não apenas ir assistir alguma coisa, ir assistir uma exposição, mas poder passar uma noite no museu, poder ir ser recebido por uma equipe e que propõe atividades de intervenção com o acervo do museu. Então isso isso possibilita vivências que não são aquelas que a gente está acostumado com o museu, aquela tradicional, né? E acho que se aproxima a relação com as crianças. E especificamente com o Museu Nacional, acho que fica uma memória para sempre. Acho que todo mundo tem aí um dever histórico agora de contar as suas memórias com o Museu Nacional, pensando o que viveu lá dentro. Eu espero que todos os meus alunos façam isso, enfim, possam recontar as suas experiências, suas histórias que tiveram naquela noite, naquele momento que foi único. É um patrimônio mundial. A perda é incalculável. Então, o que nós estamos fazendo é reinventar essa história para que ela não passe, não caia no esquecimento. Pensar em memória, que é a memória histórica, a memória da instituição, é você falar também de alguns esquecimentos. Então, nós não vamos deixar que caia no esquecimento. A população tem um marco, tem pessoas que vinham aqui visitar não sei quantas vezes e ficavam, essa exposição é a mesma, questionavam. Então, mudou a exposição. Elogiavam, olha só, então fazia parte mesmo do cotidiano das pessoas. Tudo isso que está sendo analisado, está sendo registrado, facilita essa ideia de que esse patrimônio é imprescindível e todos os outros. Vamos lá. O legado científico, ele não terminou, né? Continua se fazendo ciência, com o que é possível. Você tem uma série de trabalhos que ainda estão em curso. Semana passada eu estive na Universidade Federal de Campina Grande participando do simpósio da Sociedade Brasileira de História das Ciências. Participei de uma mesa que falava sobre os 200 anos do Museu Nacional. Assim, a quantidade de trabalhos que estão em curso são muito grandes. A quantidade de trabalhos que ainda podem ser desenvolvidos ainda é muito grande. Eu acho que o principal é resgatar essa memória, mostrar essa instituição está viva, seus pesquisadores estão aqui, seus trabalhos estão aqui, muita gente se formou, e é isso que a gente pode salvar. A gente tem alguma coisa em casa guardada, a gente tem coisas sobre as cinzas que podem ser salvas, a gente vai continuar construindo um acervo dentro do espírito de instituição científica que ele tinha, que ele tem. Ele é presente, o Museu Nacional vive, como dizem os seus membros hoje em dia. Agora, há um legado histórico que tem que receber atenção, que no momento em que o palácio que remonta ao Império Brasileiro arde em chamas também uma parte da nossa história patriótica e nacional. Sabe? A história da pátria, a história da nação queima no dia 2 de setembro também. Então eu acho que a gente tem que ficar atento para isso. O legado da destruição para as gerações futuras é que elas aprendam que um dia as coisas acabam. E elas acabam principalmente se a gente não tiver zelo na sua manutenção. Eu não imaginava que o prédio do Museu Nacional fosse chegar ao ano 3000, mas eu não imaginava que a minha existência física fosse ser maior do que a existência física daquele prédio. Eu acho que o legado científico ele é constante, ele vai continuar sendo produzido, e o histórico agora ele tem que ser de crítica, ele tem que ser de reflexão, e ele tem que ser também de análise do contexto que a gente vive, sabe? Eu acho que, seja por azar do acaso, seja não, é uma metáfora interessante pensar que a história brasileira queima naquele momento.